Olá, quinto ano, tudo bem? Devido a alguns probleminhas, gente, o vídeo tá indo com atraso, tá? Eu tô tendo que fazer a regravação. Eu tive um problema para carregar o vídeo anterior e é só agora pela manhã que eu vi que ele não tinha sido carregado, tá? Inclusive, tô com problema no webcam também, então eu vou ter que gravar apenas áudio, tudo bem? A gente vai fazer a nossa aula de expressões numéricas, da página 52 à página 56. Matemática, professora Tereza, segundo bimestre de 2020, livro didático, expressões numéricas, páginas 52 a 56. Então, peguem o livro didático de vocês, tá? Multiplicações e expressões numéricas. A gente praticamente vai estar revendo as expressões numéricas, só que agora com o uso da multiplicação, tá bom? Então, a única parte nova da expressão numérica agora é que nós vamos aprender algumas regrinhas usando a multiplicação. Tá? E aqui nós temos um diálogo. Bianca e Flávia estão fazendo a lição de matemática. Ainda não decorei todas as tabuadas, Flávia. Eu também não. Minha tia me ensinou um jeito de saber os resultados das multiplicações. Quer ver? É assim, se eu não sei quanto é 6 vezes 8, posso decompor usando outros resultados que eu sei. Aí aqui ela fez a decomposição, ó. 6 vezes 8, ela fez 3 vezes 8 mais 3 vezes 8. Tá? Por que 3 e 3? 6, 3 mais 3 mais 3 não é igual a 6? Então, ela decompôs o número 6 para poder fazer a multiplicação, já que ela sabe o resultado de 3 vezes 8. Então, ela fez 3 vezes 8 mais 3 vezes 8. Então, 6 vezes 8 vai ser igual ao quê? 24, que é o resultado dessa multiplicação, mais 24, que é o resultado desta multiplicação. Portanto, 6 vezes 8 é igual a 48. E assim ela descobre quanto é 6 vezes 8, já que ela não se lembra da tabuada, tá? Aí aqui, ó, veja se eu entendi. Então, a Bianca tá tentando fazer uma continha também para ver se ela entendeu o processo. 7 vezes 6. Ela não se lembra como é 7 vezes 6. O que ela vai fazer, então? Ela vai fazer a decomposição do 7. Ela vai pegar, ó, 3 mais 3 mais 1. Então, 3 mais 3, 6. 6 mais 1, 7. E multiplicar separadamente. Então, vai ficar 3 vezes 6, mais 3 vezes 6, mais 1 vezes 6, tá? Então, vai ficar aqui, ó. 7 vezes 6 é igual a 18. Então, nós temos o resultado da primeira multiplicação, mais 18, que é o resultado da segunda multiplicação, mais o 6, que foi de 1 vezes 6. Tendo como resultado, então, o 7 vezes 6 é igual a 42. Bastou ela fazer o quê? A soma desses resultados, tá? Podemos usar enquanto não decoramos. Entendeu? Sim. Você entendeu a explicação de Flávia? Dá para decompor de outros modos as multiplicações que as meninas resolveram. Quais? Nós vimos lá que a gente pode o quê? Através de expressões numéricas com números menores. Se você não sabe a multiplicação de números maiores, você pega aquele número e decompõe ele para fazer a multiplicação em números menores, como as meninas fizeram no diálogo, tá bom? Então, depois de conversar com seus colegas, escreva um modo diferente de decompor cada uma das multiplicações. Portanto, a gente pode fazer as multiplicações utilizando números menores, tá? Para fazer a multiplicação, fazendo uma expressão numérica, tá bom? É o mesmo processo da expressão numérica. Aqui embaixo, ó, decomponha de dois modos diferentes as multiplicações a seguir e calcule os produtos. É quando a gente vai ver as possibilidades. 7 vezes 9. Se você não sabe de cabeça, né, a tabuada do resultado de 7 vezes 9, o que a gente pode fazer? A gente pode decompor o 7. O 7, por exemplo, 3 mais 3 mais 1 é 7. Então, é uma alternativa. Se a gente falar 3 vezes 9, mais 3 vezes 9, mais 1 vezes 9. Então, a gente vai estar fazendo a mesma quantidade de multiplicações, só que por números menores, tá bom? Então, aqui nós vamos ver dois modos de realizar isso. O primeiro, ó, 3 vezes 9, mais 3 vezes 9, mais 1 vezes 9, porque 3 mais 3 é 6, mais 1, 7. Então, a gente está fazendo a multiplicação separada. 3 vezes 9 é 27, mais 3 vezes 9, que é 27, mais 1 vezes 9, que é igual a 9. Portanto, somando, né, fazendo a adição destes números, a soma dá 63. Então, 7 vezes 9 é igual a 63.
E aqui nós vamos colocar um segundo modo. 2 vezes 9 mais 5 vezes 9. 2 mais 5 não é igual a 7? Então, nós também decompomos, tá? Com uma quantidade menor. Mas fizemos por 2 e por 5. Então, 2 vezes 9, 18, mais 5 vezes 9, que é 45. 18, que é o resultado dessa multiplicação, mais 45, que é o resultado dessa multiplicação, dá um total de 63. Portanto, nós novamente achamos a quantidade de 7 vezes 8, o produto sendo 63. E vamos continuar fazendo com os números abaixo. Nós temos aqui o 8 vezes 7. Qual a possibilidade? Nós vamos fazer de 3 e de 5. Ó. 3 mais 5 não é 8? Então, ó, 3 vezes 7, 21, mais 5 vezes 7, 35. Agora que nós temos o resultado das duas multiplicações, nós vamos fazer a adição. 21 mais 35, que é igual a 56. E aqui a gente achou o produto desta multiplicação, tá? No segundo modo, foi decomposto muito mais do que o outro. Olha quantas vezes foram decompostas. Foi 2, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Então, o número 8, ele foi decomposto aqui, ó, em 2, 4 vezes, ó, tá? Então, a gente vai fazer 2 vezes 7, 14, mais 2 vezes 7, 14, mais 2 vezes 7, 14, mais 2 vezes 7, 14. Somando, nós vamos encontrar o resultado de 56. Portanto, 56 é o produto de 8 vezes 7. E de 9 vezes 6, fizemos aqui a decomposição de 2 mais 7. 2 mais 7 é igual a 9. Então, nós fizemos a decomposição do 9. E vamos fazer as multiplicações. 2 vezes 6 dá 12. 7 vezes 6 dá 42. 12 mais 42 é igual a 54. E uma segunda opção, o 9 foi decomposto 3 vezes, ó. Foi o 3 mais 3, que dá 6, que mais 3 dá 9. Então, 3 vezes 6, 18, mais 3 vezes 6, 18, mais 3 vezes 6, 18. Somando estes números, nós vamos encontrar o resultado 54. Portanto, 54 sendo o produto de 9 vezes 6. As decomposições foram escritas na forma de expressões numéricas. Você sabe dizer por que, ao calcular as multiplicações, foram feitas antes das adições? Gente, nós já tínhamos visto anteriormente nas expressões numéricas que nós sempre vamos fazer as multiplicações antes das adições. É uma regra, né? Tanto da adição quanto da subtração. Quando é adição e subtração apenas, a gente faz na ordem que elas aparecem. Mas quando envolve multiplicação e divisão, elas são resolvidas primeiro, tá? Então, se numa expressão numérica nós temos adição e multiplicação, a multiplicação será resolvida primeiro, tá bom? Não esqueçam. Letra C. Efetue 55 vezes 480 e responda escrevendo por extenso o total de litros. Agora, a gente vai, sim, efetuar a quantidade de barris vezes a quantidade de litros que tem nele, tá bom? Então, 55 vezes 480. Então, resposta, a gente fazendo a multiplicação aqui, tá? 55 vezes 480, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 8, 40. Então, vão 4, 5 vezes 4, 20, mais 4, 24. Né? Pulamos essa casinha aqui, como a gente sempre fez nas multiplicações, tá bom? Na sequência. E fazemos aqui por 5 de novo. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Vão 4. 5 vezes 4, 20. Com mais 4, 24. Somando 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 4 mais 4, 8. 2 mais 4, 6. E nada mais 2, 2. Totalizando 26.400. Portanto, foram produzidos 26.400 litros de azeite durante o ano. Letra D. No ano anterior, a fábrica produziu apenas a metade do total de litros do último ano. Calcule mentalmente quantos litros foram produzidos no ano anterior. Se falou a palavra metade, gente, sempre que tiver relacionado a metade, basta a gente dividir por 2. Então, nós vamos fazer 26.400 dividido por 2. Aqui ele pede que vocês façam mentalmente. Então, calculem, tá? Percebam que aqui nós temos apenas números pares. Isso já facilita, porque você pode fazer mentalmente a divisão por 2.
Então, 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3 e 4 por 2 dá 2. Então, nós vamos ter o resultado de 13.200 litros de azeite. Número 2. Para sua confeitaria, Ana quer comprar 15 pacotes de açúcar, 16 bandejas de ovos e 25 pacotes de farinha. Ana não quer gastar mais do que R$1.000 nessa compra, por isso pesquisou os preços em 2 fornecedores. Veja as anotações que ela fez. Aqui nós temos açúcar com 5 quilos, tá? A bandeja com 30 ovos e a farinha de trigo, um pacote com 5 quilos. Na loja Tem de Tudo, os preços são o açúcar custando R$11, a bandeja com 30 ovos R$18 e a farinha de trigo a R$20. No armazém Aqui Tem, nós temos o quê? O açúcar a R$12, a bandeja de ovos a R$18 e a farinha de trigo a R$19. Percebam que tem uma diferença já de preço, onde aqui, ó, o açúcar é mais barato, tá? Aquele custa 11, aquele custa 12. A bandeja com ovos está no mesmo preço, 18 e 18. E a farinha de trigo tem a diferença aqui também de R$1 de um lugar para o outro. Escreva uma expressão numérica para representar a quantia gasta em cada loja e resolva-as para descobrir em qual delas Ana vai gastar menos de R$1.000. Como a gente vai montar essa expressão? Primeira coisa a considerar é a quantidade que ela quer comprar. Ela vai comprar 15 pacotes de açúcar, então nós temos que fazer a multiplicação de 15 pelo preço do açúcar em cada loja, certo? Ela vai comprar 16 bandejas de ovos e 25 pacotes de farinha. Então, cada quantidade aqui que ela vai comprar, nós vamos multiplicar pelo preço que está sendo oferecido em cada loja. Para montar uma expressão numérica, a gente vai ter que levar em consideração, então, as quantidades. Primeira coisa, quantos pacotes de açúcar ela quer comprar? Ela quer comprar 15. Então, serão 15 pacotes vezes o quê? Vezes o valor do açúcar. Então, 15 vezes 11 na loja Tem de Tudo. Então, nós vamos fazer 15 vezes 11. Mais, nós vamos somar o que mais ela tem que colocar, ela tem que gastar. Então, mais 16 bandejas que ela vai comprar de ovos a R$18. Então, 16 vezes 18. Então, nós já temos na expressão o 15 vezes o 11, mais o 16 vezes o 18, mais, tem mais uma compra dela, que são os 25 pacotes de farinha. O preço da farinha saindo a 20 cada um. Então, ela vai fazer 25 vezes 20. E assim nós montamos a nossa expressão. Percebam que aqui nós vamos fazer 3 multiplicações, certo? Para descobrir os valores. 15 vezes 11 dá 165, mais 16 vezes 18, 288, mais 25 vezes 20, dando 500. Então, nós resolvemos aqui as multiplicações primeiro, lembra da regra? Tá? E mantivemos as adições, tá bom? Agora que nós temos os resultados, nós podemos somar para poder encontrar o resultado final. Então, 165 mais 288 mais 500 vai nos dar o total de 953. Portanto, na loja Tem de Tudo, se ela comprar nessa loja a quantidade que ela colocou aqui na lista dela a esse preço, ela vai pagar um valor de R$953. Agora, a gente tem que fazer o comparativo com a outra loja. O armazém Aqui Tem, nós temos as 15 pacotes que ela vai pagar a R$12. Então, 15 vezes 12, então nós temos a nossa primeira conta. Mais, são 16 bandejas de ovos a R$18, como aqui também nessa loja, então 16 vezes 18, mais 25 pacotes de farinha a R$19, o preço aqui é de R$19. Fazendo a multiplicação, 180, né, de 15 vezes 2, mais 16 vezes 18, dando 288, mais 25 vezes 19, que dá 475. Então, novamente, nós fizemos primeiro as multiplicações, eu fiz a primeira multiplicação, me deu um resultado, mantenho mais. 16 vezes 18 me dando resultado, eu mantenho a adição e faço a outra multiplicação. Multiplicações feitas antes das adições, tá bom? Somando 180 mais 288 mais 475, nós vamos ter o resultado de 943. Então, se ela comprar no armazém Aqui Tem, o valor da compra total dela vai dar 943.
Então, gente, nitidamente nós vemos que tem uma diferença de R$10 de um lugar para o outro. Portanto, aqui ela vai comprar mais barato. Mas a intenção dela era que ela tentasse comprar gastando menos de R$1.000. Então, nas duas lojas, ela consegue comprar a menos de R$1.000. Mas no armazém aqui tem, ela consegue comprar pagando menos, né? Mais barato. Para resolver essas expressões, qual operação você fez primeiro? Nos dois fornecedores, tá? Desculpa, respondendo aqui, ela vai gastar menos de R$1.000. Então, se ela comprar em um lugar ou no outro, ela vai gastar menos de R$1.000. Mas no armazém que tem, ela gasta um valor menor. E para resolver essas expressões, a operação que nós realizamos primeiro foram as multiplicações, tá bom? Então, as multiplicações foram feitas primeiro. Bruno comprou 8 caixas de paçoca, 10 caixas de doce de leite e 15 caixas de cocadinha para repor o estoque de sua banca. As caixas custaram R$12 cada uma. Quanto ele pagou por essa compra? Podemos escrever uma expressão numérica juntando as quantidades de caixas e multiplicando o total pelo preço das caixas, que é igual para todos. Então, olha o que eles fizeram. Eles pegaram a quantidade das caixas, então 8 mais 10 mais 15, que é a quantidade de caixas, vezes o valor que cada caixa vai custar, já que, nesse caso, as caixas custam o mesmo valor. Por isso, ele montou a expressão assim. Só que, ó, será que dará certo se fizermos primeiro a multiplicação? Gente, nesse caso, é uma exceção onde nós não resolvemos a multiplicação primeiro. Por quê? Porque a multiplicação, se nós resolvermos aqui, ela vai estar multiplicando apenas pela quantidade de 15 caixas, tá bom? Então, perde o sentido da expressão, tá? Nesse caso, a gente precisa saber o número de caixas no total para poder fazer a multiplicação por 12. Então, nós não vamos, nessa situação, fazer a multiplicação primeiro, tá bom? Então, vai depender agora da interpretação do problema. Nesse caso, precisaremos fazer primeiro as adições, certo? Para indicar que as adições serão feitas primeiro, devemos usar parênteses reunindo as adições. Então, uma solução que a gente encontra para poder separar na expressão numérica que vai ser feito primeiro, pela situação que nos dá o problema, uma das soluções é colocar o parêntese, porque colocando o parênteses aqui, ele vai fazer com que a gente resolva, ache o resultado dentro dessa adição aqui, antes de fazer a multiplicação. Então, aqui a gente coloca o parêntese aqui e aqui. Então, nós fechamos as adições antes de resolver a multiplicação, tá? Então, seu professor vai mostrar no quadro como é, né? Se nós estivéssemos no quadro, e você vai copiar na expressão acima. Simples, gente, basta colocar os parênteses fechando as adições, tá? Então, nós fechamos aqui 8 mais 10 mais 15. Quando formos resolver, nós vamos resolver esta parte da adição, vamos achar a soma, tá? Que é o resultado da adição, nós vamos achar a soma. Aí sim, para essa soma ser multiplicado pelo valor, que é 12, tá bom? Então, agora copie a expressão e resolva, tá? A gente vai resolver aqui no cantinho. Prestem atenção, nós não fechamos entre parênteses, então agora nós vamos somar, ó. 8 mais 12, 18, mais 15, né? Nós continuamos aqui. Quem quiser pode fazer aqui direto, como só trata de adição, vocês podem fazer direto, tá? Mas por segurança, fazer assim, de 2 em 2, facilita por questão de segurança, tá bom? E 18 mais 15 dá 33. Agora sim, nós descobrimos aqui o valor dessa adição. Podemos tirar os parênteses quando chegamos no resultado e agora fazer a multiplicação por 12. Então, 33 vezes 12. Vocês montam na vertical, né? Porque nós temos mais de um número para multiplicar, para vocês multiplicarem com maior segurança. E vão fazer a multiplicação do jeito tradicional. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Nós pulamos esta casa aqui, né? Da unidade aqui. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. E agora fazemos a adição. 6 mais 0, 6. 6 mais 3, 9. E 0 mais 3, 3. Nesse caso, precisamos fazer primeiro a adição, certo? Nós vimos que sim, agora nós já comprovamos, tá bom? Então, em uma expressão numérica, quando precisamos fazer adições e subtrações
Antes das multiplicações, devemos indicar as adições e subtrações entre parênteses. Então, não se esqueça, isso é um detalhe importantíssimo. Quando você coloca o parênteses, você limita na expressão o que vai ser resolvido junto, tá bom? Se você não colocar o parênteses, você vai acabar resolvendo a multiplicação, tá? Primeiro, como pede a regra geral, só que nessa situação daria errado. Porque imagine que se eu resolvesse a multiplicação aqui, o 8 mais 2 ficaria aqui e a gente resolveria o 15 vezes o 12. Então, não perderia o sentido, sendo que esses três números fazem parte da mesma situação, tá? Então, se não houver parênteses, as multiplicações deverão ser feitas antes. Então, neste caso aqui, como neste caso aqui, sempre a gente vai colocar o parêntese. E se tiver o parêntese em uma expressão numérica, vocês resolvam primeiro o que está dentro do parêntese, tiram o resultado do parêntese e resolvam com o resto do número, tá bom? Com o resto da expressão. Agora, na número 4, nós vamos ver uma maneira diferente, tá? Também de montar uma expressão através de uma malha quadriculada que foi colorida. Olha só como é que essa aqui é legal de fazer. Decomponha cada figura em retângulos e escreva uma expressão numérica para calcular sua área em centímetros quadrados. Cada quadradinho da malha tem 1 centímetro de lado. Como é que a gente pode fazer? Gente, facilita muito a gente fazer essa separação, tá? Eu vou mostrar através da imagem aqui, ó. Se a gente separar esta figura em 3 partes, nós vamos perceber que fica muito mais fácil de resolver. Então, olha só, se a gente separa aqui, ó, aqui e aqui, ó, perceba aqui, ó, a separação, tá vendo? A gente está separando em 3 partes. Dessas 3 partes, nós vamos começar a considerar quantos quadradinhos tem, quantas vezes isso é repetido, tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos 3 sequências de 2 quadradinhos, ó. Então, a gente pode fazer 3 vezes 2, que é 3, ó, 3, uma vez aqui, que tem 2 quadradinhos, 2, 3. Então, 3 vezes 2, mais, como se a gente estivesse resolvendo área, tá bom? Então, 3 quadradinhos vezes 2, mais 3 quadradinhos vezes 3, achando a área da outra aqui, então, mais 3 vezes 3, mais 5 vezes 2. Nós estamos aqui, ó, 5 vezes 2, então, resolvendo outra área. Separando, fica muito melhor de fazer. Agora que nós montamos a expressão, nós vamos resolver cada multiplicação primeiro para achar o resultado. Então, aqui, ó, a primeira multiplicação, 3 vezes 2, que é igual a 6, mais 3 vezes 3, que é igual a 9, mais 5 vezes 2, que é igual a 10. Somando os números, nós vamos encontrar o valor de 25, que é a quantidade de quadradinhos que nós temos aqui. Certo? Então, a figura A tem 25 centímetros quadrados, que é a medida que ele nos dá aqui, tá? De área. Então, achamos a área usando uma expressão numérica. Aqui que tem a figura B, nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos dividir essa figura em partes, tá? Para facilitar. Então, aqui foram divididas, ó, em retângulos, tá bom? E o primeiro, nós temos aqui, ó, 3 por 5. Então, vai ser a nossa primeira multiplicação, ó, 3 por 5. Então, 3 vezes 5, mais 1 vezes 3, ó, nós temos aqui um retângulo com 3 quadradinhos, então 1 vezes 3, mais nós temos outro aqui de 3 por 4, então 3 vezes 4, tá bom? Mais 4 vezes 2, nós temos um aqui de 4 vezes 2. Então, agora a gente vai começar a resolver cada multiplicação separadamente. 3 vezes 5, 15, mais 1 vezes 3, 3, mais 3 vezes 4, 12, mais 4 vezes 2, 8. E agora que nós temos os resultados das multiplicações, nós vamos somar. Somando estes números, nós vamos encontrar 38, que é a quantidade de quadradinhos que nós temos aqui. Então, a figura B tem 38 centímetros de área. Não esqueçam de colocar o centímetro, porque é a medida de comprimento que está sendo colocada na questão. Tá? Então, a figura B tem 38 centímetros de área, centímetros quadrados de área. Número 5. Podemos decompor esta figura em retângulos para calcular sua área. Agora, nós não temos uma malha quadriculada com quadradinho. Nós vamos calcular baseados na quantidade que nós temos aqui, tá bom? Então, nós vamos calcular a área já baseada aqui, ó, nos centímetros de cada parte, tá? O que a gente vai ter que prestar atenção? A gente vai separar os retângulos para facilitar. Percebam que aqui nós temos irregularidades, né? Eles não têm o mesmo tamanho. Então, o que a gente pode fazer? Passar uma linha
tá? Aqui, ó, tracem uma linha que a gente separou este retângulo menor. Tracem outra aqui para separar este retângulo maior e outra aqui que nos permite usar este retângulo separadamente, tá bom? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, pegar a régua e traçar a linha aqui separando os retângulos. Agora, nós temos áreas de 3 retângulos para resolver separadamente, para facilitar que a gente descubra a área total deste retângulo, tá bom? Dessa figura. Então, todas as expressões a seguir representam a área dessa figura. Faça as contas e confira se todas dão o mesmo resultado. O que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que levar em consideração a separação aqui, ó, das medidas, tá bom? Este primeiro retângulo, nós temos o quê? Nós temos de lado nele aqui 2 centímetros, certo? E quanto a gente tem aqui embaixo? Aqui embaixo a gente vai descobrir de que forma. Nós sabemos que aqui embaixo, no total, são 12 centímetros, tá bom? Só que nós teremos que separar. Nós vimos aqui embaixo que tem 12 centímetros ao todo. E aqui nós vimos separadamente, que a gente separou nesse triângulo, esse retângulo, ó, nós temos aqui, ó, 5 centímetros, equivale a esta parte apenas. Então, aqui, ó, de 12 no total, a gente já pode tirar essas 5, e aqui nós temos 4, tá? Então, no total aqui, ó, desse pedaço todo, nós temos o quê, ó? Daqui até aqui, nós temos quantos centímetros? 9 centímetros, porque aqui tem 4, tá? É só olhar pelo de cima aqui, e aqui tem 5. Então, ao todo aqui nós temos 9 centímetros. 12 menos 9 é 3. Então, nós descobrimos que este pedaço deste retângulo aqui terá 3 centímetros. Tá bom, gente? Então, a gente está fazendo separadamente. Então, vocês têm que ficar atentos aos valores separados, né? De 12 centímetros no total, nós vimos que este pedaço tem 5, mais este pedaço que tem 4. Para completar os 12 centímetros, eu precisaria de 3. Portanto, esta medida aqui que nós precisamos é de 3 centímetros. Então, para descobrir a área deste retângulo, nós vamos ter que multiplicar quanto? 2 centímetros vezes 3, tá? Então, portanto, vai ficar 3 vezes 2. Então, pronto, a gente descobriu 3 centímetros aqui, certo? Então, a gente vai colocar aqui o 3, ó. Então, vai ficar 3 vezes 2, nossa primeira multiplicação, mais. Agora, nós vamos ver a área deste retângulo, tá bom? Nós vimos que aqui ele tem 4 por quanto? 4 por 3, não é isso? Então, aqui, ó, se aqui tem 2 centímetros e aqui tem 1, 1 mais 2, 3. Então, nós sabemos que no total aqui tem 3 de lado. Então, vai ficar 4 centímetros vezes 3. Então, mais 4 vezes 3, mais 5. Nós temos aqui, ó, 5 vezes quanto? Vezes 1, né, gente? Porque aqui, ó, se aqui tem 2 e aqui é a metade, tá vendo? Marcação aqui, ó, a metade de 2, nós vamos ter 1 centímetro. Então, vai ficar 1 centímetro vezes 5, que é o que nós temos aqui nessa extensão, tá? Então, nós conseguimos... Qual é o tipo de expressão que nós temos? 3 vezes 2. Então, 3 vezes 2, tá? Este lado por este. Mais 4 vezes 3, que é a medida deste retângulo. Mais 5 vezes 1, que é a medida deste retângulo. Encontrando, assim, o resultado de 23 centímetros, tá? Como que a gente vai descobrir? Fazendo separadamente, tá bom? 3 vezes 2, a gente vai resolver primeiro, que dá 6, mais 4 vezes 3, que dá 12, nos dando 18, mais 5 vezes 1, que é igual a 5. 18 mais 5, totalizando 23 centímetros, tá bom? Agora, na letra B, nós vamos fazer outra expressão, tá? Para representar a área dessa figura. Só que agora de um modo diferente, tá? Aqui, ó, 2 vezes o 7. Nesse caso aqui, a gente vai conseguir perceber através dessas figuras abaixo por que isso aqui, tá? Então, a gente vai resolver a expressão para depois ver como foi separada. Para a gente chegar nessas expressões aqui, elas tiveram que ser divididas diferente do que foi aqui. Tá bom? A gente vai perceber quando chegar aqui embaixo. Então, olha, 2 vezes 7, tá? A gente vai fazer normalmente as multiplicações. Então, 2 vezes 7, 14. Mais 1 vezes 4 vai dar 4, então dá 18 no total. 18 mais 1 vezes 5, tá? Que a gente vai fazer a multiplicação. Então, 1 vezes 5, 5. 18 mais 5 dá 23 centímetros também.
Como a gente está calculando a mesma área da figura, tem que dar o mesmo resultado, certo? E aqui embaixo, novamente, resolvendo as multiplicações. Ó, 1 vezes 12 dá 12. Vai ficar mais 1 vezes 7, que dá 7. Vai ficar mais 1 vezes 4, que dá 4. Somando aqui, nós vamos encontrar também 23 centímetros quadrados. Agora sim, ó, mostre desenhando nas figuras abaixo como foi decomposta a figura para ser representada em cada uma das expressões. Como é que a gente chegou nessa aqui, expressão, por exemplo, aqui, que é 2 vezes 7? A gente vai ver através dessa figura aqui quais separações que nós fizemos, tá? 12 aqui nós tivemos que separar. Prestem atenção. Se aqui eu tenho aqui, ó, medida de 2 desse lado aqui, mais 1 centímetro aqui. Então, aqui continua tendo 3, certo? E aqui 1, que nós já tínhamos visto. Tudo bem? Então, aqui a gente já tem a primeira separação. Só que ao invés de separar este retângulo desse jeito, aqui ele foi separado como um retângulo maior deste jeito. Então, aqui nós estamos com medidas de 1 vezes 4, ó. Nós temos agora um retângulo de 1 vezes 4, que é este retângulo aqui, tá? Nós temos um outro retângulo, né? Continua sendo aqui, ó, de 1 vezes 5, tá bom? E agora nós temos também um retângulo de 2 vezes 7, porque aqui agora vai ter 7. Se aqui tem 5, aqui tem 4, aqui tem 3, eu vou somar 3 mais 4, porque agora eu vou usar esta parte toda aqui, nos dando um total de 7 centímetros. Portanto, nós estamos fazendo a multiplicação de 2 vezes 7. Por isso, essa expressão. Agora, a segunda expressão. Nós temos aqui, ó. Vamos separar também, tá? Separando esta outra figura aqui, nós vamos ver que pode ficar assim, ó. Nós temos uma separação aqui de um retângulo e outra separação aqui de outro retângulo. Então, aqui nós vamos considerar medidas diferentes, tá bom? Nós temos 3 retângulos aqui, ó, na horizontal. Então, agora a gente vai descobrir como que foi utilizado para poder criar esta expressão numérica, certo? Então, aqui, ó, nós temos um retângulo de 1 centímetro por 4, tá? Então, aqui, ó. Outro de 1 por 12 centímetros, que é esse aqui. Se no total esse lado tem 2 centímetros, nós dividimos ele ao meio, então aqui vai ficar 1 centímetro e aqui 1 centímetro. Então, vai ser 1 por 12, então 1 vezes 12, que é o início da nossa expressão numérica, mais 1 por 7, tá? Aqui nós descobrimos que no total aqui nós temos 7 vezes 1, certo? Então, 1 vezes 7, mais 1 vezes 5 também. Então, nós achamos aqui o motivo desta expressão numérica. Mas, claro que as expressões numéricas terão que ter o mesmo resultado, porque nós estamos falando da mesma área, da mesma figura, tá bom? Número 6. Anita, Bernardo e Carolina herdaram do avô 3 terrenos, um ao lado do outro, e vão vendê-los para uma construtora como um único terreno. O terreno de Anita tem 42 metros de largura, o de Bernardo tem 45 de largura e o de Carolina tem 56 metros de largura. Os terrenos têm 50 metros de comprimento cada um. Escreva a expressão que dá a área do terreno que eles vão vender usando parênteses para reunir as adições. O que a gente vai levar em consideração aqui? Nós temos 3 terrenos com larguras diferentes, porém eles possuem a mesma metragem de comprimento. O que nós vamos ter que fazer então? Nós vamos ter que fazer uma adição dessas larguras, né? Isso separadamente, para buscar quanto de largura eles têm no total e multiplicar pelo comprimento, que é o mesmo, tá? Então, nossa expressão, nós podemos montar assim, ó. 42 metros de largura, que é o terreno da Anita, mais 45 metros de largura, que é o terreno da Carolina, do Bernardo, mais 56 metros de largura, que é o terreno da Carolina. Então, nós vamos primeiro usar aquele método do parênteses, separando essa adição. Então, vamos separar com o uso dos parênteses, vezes 50, que é a metragem de comprimento, que dos 3 é o mesmo, tá? Então, nós vamos aqui descobrir primeiro, ó, 42 mais 45 mais 56, que vai nos dar o total de 143, vezes 50. Então, nós só vamos tirar aqui o parêntese quando tivermos o resultado dessa adição daqui de dentro. Então, 143 vezes 50 é igual a 7.150. Façam vocês na vertical,
tá? Para vocês conferirem a multiplicação, isso aí também por questão de prática, de fazer, de praticar a multiplicação, tá? Então, vai nos dar o total de 7.150. Então, a área do terreno é de 7.150 metros quadrados que eles vão vender para a construtora. Letra B, a construtora vai pagar R$ 300 por metro quadrado do terreno. Se eles se repartirem o dinheiro igualmente, quanto cada um vai receber? Então, a primeira coisa, a gente vai descobrir quanto, né? A construtora vai pagar 300 reais por metro quadrado. Então, a primeira coisa é ver quanto fica no total. Então, a gente vai ter que descobrir o total que eles vão receber para depois saber se repartir o dinheiro igualmente entre os três, quanto cada um vai ficar, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer a multiplicação de 7.150, que é o tamanho do terreno, vezes 300, porque é a quantidade que se paga por metro, tá? Então, 7.150 vezes 300 é igual a 2.145.000. Então, eles vão receber pelos terrenos juntos o valor de 2.145.000. Agora, a gente vai ver quanto cada um vai receber se eles fizerem a divisão entre eles igualmente. Então, 2.145.000 dividido por 3, nós vamos achar o resultado de 715.000, o que significa que cada um deles vai receber o valor de 715.000, tá bom? Então, cada um vai receber 715.000 reais. A número 7, vocês vão fazer no caderno, tá? Ó, invente um problema para ser resolvido por meio de uma expressão numérica e resolvam. Então, você vai criar uma expressão e você vai resolver. Depois, ele faz aquela proposta de vocês trocarem com um colega, tá? Para resolver. Nesse caso, infelizmente, o que vocês podem fazer é apenas de forma virtual, tá? Ou pedir alguém que esteja em casa com vocês para que possa resolver, para ver se vai dar certinho a expressão numérica de vocês. Tá bom? Então, vocês vão pegar o caderno, tá? Ali tá, copiam em uma outra folha. Não vai ser necessário porque vocês não vão ter que passar isso para outra pessoa, né? Para um colega dentro de sala. Então, vocês vão apenas fazer no caderno a expressão, vai resolver a expressão e pedir que alguém resolva para vocês. Podem fazer isso virtualmente entre vocês, né? Mandem a foto da expressão numérica por WhatsApp, por exemplo. Vai ser uma prática legal para vocês. Tá? E ao terminar, compare a sua solução com a do colega. Vocês vão saber se fizeram corretamente se os resultados de vocês forem o mesmo. Se a expressão que você criou e resolveu deu um resultado, a expressão que o seu colega resolveu, sua, deu outro resultado, um dos resultados vai estar incorreto. Aí você vai ter que descobrir onde foi o erro, tá? Se foi o erro de resolução sua ou do seu colega. Aí depois vai colocar, né? A gente vai conversar na tutoria. O colega acertou a resolução? Ou quem fez a sua expressão numérica conseguiu acertar a resolução? E você? O erro pode ter sido seu na hora de fazer a resolução, né? Vocês resolveram do mesmo modo? Façam um comparativo da maneira que a pessoa resolveu para ver por onde ela começou e por onde você começou, tá? E para finalizar agora, a gente vai fazer essas expressões numéricas na número 8, para finalizar o tema de expressões numéricas, tá bom? Que é mais um conteúdo que a gente vai finalizar, certo? Então, resolva as expressões a seguir. Letra A, 11 vezes 5, mais 3 vezes 18, menos 25. Vamos lá, nós já temos o uso das primeiras regrinhas. Quem eu resolvo primeiro? Sempre as multiplicações. Percebam que nesse nós não temos parênteses, então nós vamos seguir pela regra de que resolver primeiro as multiplicações. Nós temos 11 vezes 5 e o 3 vezes 18. O mais aqui a gente vai manter, certo? Então, eu não posso resolver o 5 mais 3, nem o 18 menos 25. Vou resolver primeiro as multiplicações. Então, 11 vezes 5 e depois 3 vezes 18. Resolvendo, vamos ter 11 vezes 5, que é 55, mais, que nós vamos manter, 3 vezes 18 dá 54, menos, que nós vamos manter o 25. Aqui, gente, está a resolução já dos dois seguidos, mas por segurança, se vocês quiserem, resolvam separadamente. Façam o resultado dessa, copiem o resto da expressão e depois façam o resultado dessa, tá? Fica a critério de vocês, tá bom? Então, 55 mais 54 menos 25. Agora sim, a gente vai resolver na ordem que aparece. Primeira coisa que aparece é uma adição. Então, 55 mais 54 é 109. 109 menos 25
nos dá um resultado de 84. Então, nós resolvemos a nossa primeira expressão. Agora, na letra B, nós já temos outra situação. Na letra B, nós temos o uso dos parênteses. Então, nós temos números que estão fazendo aqui a adição dentro do parêntese antes de serem multiplicados por 49. Então, como tem o parêntese, antes de tudo, nós vamos resolver o que está aqui dentro. Vamos fazer, então, 58 mais 47 mais 25 mais 83, para depois fazermos a multiplicação por 49. 58 mais 47 dá 105, mais 25 mais 83. Aí agora a gente vai resolver os outros dois, ó. 105 mais 25 vai dar 130, mais 83, mais uma etapa, vezes 49. Agora, finalmente, que nós vamos resolver todo o parêntese, 130 mais 83 nos dá o resultado de 213. Agora que eu tenho o resultado, eu tiro este número do parêntese e multiplico por 49. 213 vezes 49 vai nos dar o total de 10.437, tá bom? Letra C, nós também temos números dentro de um parêntese. Nós temos aqui uma operação dentro do parêntese, uma expressão dentro do parêntese. Então, ela nós vamos resolver primeiro. Agora, nós temos adição e subtração. Vamos resolver na ordem que aparece, tá? Então, 14 mais 37 é 51, menos 19, copiamos igual até aqui, vezes o 32. O 32 a gente mantém, tá? 32, ó, 51 menos 19 dá 32. Então, 32 vezes 32 nos dá o total de 1024. Já aqui na letra D, nós não temos parênteses, então nós vamos seguir a regra de fazer a multiplicação primeiro. Então, nós temos 52 vezes 13 menos 36 vezes 15 mais 85. Então, 52 vezes 13 dá 676, menos 36 vezes 15 dá 540, mais 85. Então, aqui nós mantivemos o mais 85. Resolvemos as duas multiplicações. Agora, nós vamos continuar o problema, tá? Percebam que aqui a gente resolveu a multiplicação, pôs o número, e nós temos entre eles aqui o sinal de subtração. Então, a primeira coisa que nós vamos resolver é esta subtração aqui, tá? Que é na ordem que aparece. Então, 676 menos 540 nos dá o total de 136, mais 85. 136 mais 85 nos dá o resultado de 211. Portanto, finalizamos a nossa expressão numérica. E assim finalizamos a expressão numérica também no nosso conteúdo. Dúvidas, gente, separem no livro, tá? E coloquem para a gente tirar na tutoria. Se não conseguirem realizar mesmo olhando o vídeo, deixem em branco que a gente resolve junto na nossa tutoria, tá bom? Vocês sabem que a gente a tutoria é para isso mesmo, é para esclarecer dúvidas de vocês, tá? Espero que tenham entendido. Nós já tínhamos visto expressão numérica, só não tínhamos utilizado com parêntese ainda e com o uso assim da multiplicação, tá bom? Pausem o vídeo a cada exercício, tentem fazer primeiro só com a explicação para depois ver se o resultado tá o mesmo, tá? Para ver se vocês conseguiram entender, tudo bem? Até a próxima aula, tá bom, quinto ano? Tchau para vocês, se cuidem.